Boa noite, Nicola. Fala do meu Corinthians se tem jogador para chegar. Adriano, tem jogador para chegar. O Corinthians está buscando especialmente um atacante de lado. Um não, dois. Contei para vocês nos últimos dias sobre uma conversa que eu tive com o presidente do Corinthians, o presidente interino, o Osmar Stabile, e aí eu perguntei para o Stabile sobre um ponto e ele falou que, na verdade, os caras estão buscando dois. Um velocista, driblador, e outro com característica mais de meio armador, tá? Paulo Vinícius, Vojvoda pode chegar no time se o Dorival cair no Clássico? Não acredito que o Dorival possa cair depois da partida de quarta, tá? Quarta tem Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras no jogo de ida da Copa do Brasil. A tendência é que, se eliminado pelo Palmeiras, aí sim o Dorival caia. E o Vojvoda é o nome que mais agrada, é o nome de consenso dentro do clube. Eu só queria mostrar uma única matéria que a gente vai falar mais ao longo da live. Essa matéria, essa informação exclusiva que eu contei primeiro aqui no canal e depois soltei no meu blog no R7. Essa matéria que eu estou mostrando é justamente do blog, mas a prioridade é sempre publicar aqui no canal, e se você não viu no canal, eu te atualizo por agora. Memphis vai custar quase 20 milhões de reais ao Corinthians em agosto. O holandês terá direito a 2 bônus milionários referentes ao primeiro ano do contrato, que terão de ser pagos no próximo dia 20. O Corinthians, a atual diretoria do Corinthians já vinha lamentando o contrato do Memphis, que custa 6 milhões de reais por mês. E nessa matéria eu explico que o primeiro ano de contrato entre Corinthians e Memphis vence na próxima quinta-feira. E a partir daí, no dia 20 do mês seguinte, ou seja, em 20 de agosto, o Corinthians é obrigado a pagar 6 milhões e 300 mil pelo número de jogos que ele fez, e nesse momento 4 milhões e 700 mil pelo número de assistências / gols que ele fez. Se o Memphis marcar um gol ou der uma assistência na partida contra o Palmeiras na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil, em vez de 4 milhões e 700 mil, esse bônus vai para 6 milhões e 300 mil, que obrigaria o Corinthians a gastar os 6 milhões por mês que já paga, além de 12 milhões e 600 mil somente em bônus no mês de agosto. Hora de falar sobre o Corinthians, quero te contar se há a possibilidade de Ângelo, atacante revelado no Santos e que hoje pertence ao time de Cristiano Ronaldo, o Al Nassr, virar reforço alvinegro. Você sabe que o Corinthians busca um atacante em caráter de urgência e ao longo da semana houve a desistência nas tratativas com o Biel. O atacante até chegou a dizer sim para o Corinthians, mas Sporting e Corinthians não conseguiram chegar a um acordo financeiro. Pois bem, essa informação de que o Ângelo interessaria ao Corinthians me foi passada por uma pessoa próxima ao Ângelo, mas a coisa não corresponde à verdade. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma das pessoas que trabalham com Juliano Bertolucci, empresário e representante do atleta. Também consultei um dirigente corintiano e os dois lados negaram qualquer tipo de negociação. O dirigente corintiano chegou a dizer, abre aspas, nunca falamos sobre a possibilidade do Ângelo por aqui, fecha aspas. Vale a lembrança de que o Ângelo se mudou do Santos para o Chelsea por 15 milhões de euros em 2023. Em 2024, ou seja, apenas uma temporada depois, foi comprado pelo Al Nassr por 23 milhões de euros. Hoje ele está avaliado em apenas 8 milhões de euros. E a tendência é que ele seja negociado pelo Al Nassr, especialmente porque o time saudita quer a contratação de jogadores importantes. E esses jogadores gringos certamente vão ocupar a vaga dos estrangeiros que por lá estão. A tendência é que o Ângelo seja emprestado ou vendido. Última temporada com a camisa do time amarelo, 38 partidas, 2 gols e 9 assistências. Desses 38 jogos, 25 como titular, 13 na condição de reserva. Sigo em busca de mais informações sobre qual é esse ponta que será contratado pelo Timão. O Corinthians entende que essa é a prioridade número 1. Contratar um jogador de velocidade e drible. Gostaria de saber se o Ângelo se encaixa nesse perfil que o Timão busca. Usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o futuro de Rafael Tolói, o ex-zagueiro do São Paulo, do Goiás e que estava nos últimos anos no futebol italiano. Foram 10 temporadas no Calcio e está livre no mercado depois de não renovar o contrato com a Atalanta. Desde 30 de junho ele pode escolher seu futuro. Importante contar que o Tolói conversou com clubes brasileiros, mas sem propostas oficiais. Foram aquelas tratativas iniciais de, e aí, como é que estão as coisas? Você toparia vir? Qual que seria o valor de uma contratação? O Tolói chegou a ser especulado no São Paulo, mas assegura que não existem tratativas. Tenho contado para vocês sobre a dificuldade do São Paulo em relação a reforços. Nesse momento, o que parece ser mais plausível é de que o Tolói continue na Itália, até porque de lá ele tem uma proposta do Torino, da Série A e do Pisa, da Série B. Decisão deve acontecer nos próximos dias.
Gostaria de ver o Tolói jogando no futebol brasileiro, alguém que já foi muito rápido, foi perdendo um pouco da velocidade, mas hoje entrega bastante qualidade e ao mesmo tempo disciplina tática de alguém que atuou nos últimos 10 anos na Itália e chegou a ser convocado pela seleção azzurra. Bora falar agora sobre o Santos com mais... Bora falar agora sobre o Corinthians, informação exclusiva. O Timão precisa de 200 milhões de reais até dezembro para ter dinheiro para pagar todas as suas contas na temporada de 2025. Esse cálculo foi feito pelo novo presidente, pelo presidente interino do Timão, Osmar Stabile. Como é que o Corinthians vai buscar 200 milhões de reais? Essa é a pergunta que tem sido feita por todos os dirigentes alvinegros nos últimos dias. Dá para contar que 50 milhões dessa grana virão de um adiantamento, graças ao contrato assinado com a Nike. Houve uma renovação em relação ao material esportivo e o Corinthians já tem um quarto desses 200 milhões de reais. O Timão também pensou em antecipar receitas, mas o que eu consegui apurar é que o Augusto Melo, o presidente afastado do Timão, já havia antecipado todas as receitas com direitos de transmissão de 2026, uma péssima notícia pro Timão. A tendência é que o Corinthians precise de uma grande venda, como o Yuri Alberto não deve ser negociado, o Corinthians aguarda por propostas que possam chegar por Breno Bidon. Se viesse qualquer oferta pelo Memphis Depay, o Corinthians também aceitaria no ato, até para colocar um dinheiro em caixa e deixar de gastar cerca de 6 milhões de reais por mês entre salários, direitos de imagem, impostos e uma série de outros benefícios no contrato do atacante holandês. Só para completar, o Stabile também tem incentivado o pessoal do departamento de marketing a buscar novas receitas e o que chamou mais a atenção dos dirigentes do Corinthians que substituem o Augusto Melo era a total falta de planejamento em relação a gastos. Outra coisa importante que certamente vai ser alvo de muito debate nos próximos dias no Corinthians, a atual administração descobriu cerca de 40 milhões gastos por Augusto Melo sem qualquer nota fiscal ou comprovação. De onde como é que foram utilizados esses 40 milhões de reais? Estamos falando de muito dinheiro, estou em busca de mais informações para trazer detalhes para vocês. Combinado? Hora de trazer notícia positiva no Corinthians. O programa Fiel Torcedor registrou 15 mil sócios torcedores a mais nos últimos dias. Esse crescimento tem tudo a ver com a implementação do reconhecimento facial da Neoquímica Arena. Você não deve estar entendendo nada, aí eu explico. Todos os times de futebol das séries A e B do Campeonato Brasileiro passaram a ter a necessidade de utilização do reconhecimento facial para entrada no estádio. E esse movimento, logo de cara, por exemplo, acabou com cerca de 3 mil ingressos que eram distribuídos de forma ou de cortesia para corintianos. Isso significa que há mais ingressos à disposição de torcedores do Corinthians. Era uma das reivindicações do torcedor alvinegro. Pô, eu sou sócio torcedor e na hora de comprar ingresso nunca aparece a possibilidade, os ingressos já estão esgotados, quando o meu programa de sócios torcedores fica disponível. Com essa queda no número de cortesias, além da diminuição do número de pessoas que têm ido ao estádio, Corinthians e Cruzeiro, por exemplo, na última quarta-feira o 0x0 registrou o menor público do Timão na temporada, foram só 31 mil pagantes. Tudo isso fez com que torcedores corintianos voltassem a aderir ao programa de sócios torcedores, garantindo esse aumento de 15 mil pessoas. A tendência é que o fiel torcedor se normalize em alguns dias, mas a Neoquímica Arena volte a ter ocupação superior a 40 mil pessoas, como aconteceu numa sequência de quase 40 jogos entre o fim da temporada passada e a temporada atual. Preciso te contar agora se existe proposta ou sondagem do Beşiktaş da Turquia por Mateuzinho. Informação que circulou nas últimas horas nas redes sociais, o lateral direito do Corinthians, que é titular absoluto, especialmente diante da escassez de concorrentes, teria entrado na mira do Beşiktaş, o clube turco, que negociava com o Emerson Royal e acabou perdendo a disputa com o Flamengo. O Emerson Royal é inclusive aguardado no sábado no Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente fala sobre o Fla. Mas sem um lateral brasileiro, a opção seria por outro lateral brasileiro. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, para perguntar: Stabile, você foi procurado por alguém do Beşiktaş? A sondagem, proposta ou algo do gênero? O Osmar Stabile assegurou que até agora ninguém do Corinthians o procurou. O dirigente não descarta que possa ter havido algum contato com representantes do atleta, mas o Corinthians precisa ser informado sobre qualquer interesse, até porque é dono de 50% do valor de uma venda futura e de 100% dos direitos federativos. Jogador que na atual temporada soma 31 jogos e apenas um gol marcado. Ele havia sido comprado por 5 milhões de euros, que deram direito ao Corinthians
ao valor de metade de uma venda futura, a outra metade segue vinculada ao rubro-negro. O valor de mercado do Mateuzinho hoje gira na casa dos 6 milhões de euros. A boa notícia para o torcedor alvinegro da quinta-feira veio da renovação de contrato de Yuri Alberto. O vínculo atual, que se encerrava em dezembro de 2027, foi prorrogado até junho de 2030. Dessa maneira, o Yuri Alberto garantiu multas rescisórias maiores para o Corinthians e também um reajuste salarial. Os vencimentos dele, que giravam na casa de 1.700.000 por mês, foram agora para mais de 2 milhões de reais por mês. Em troca, o Corinthians viu a multa em território nacional saltar para 500 milhões de reais, a multa para o mercado internacional de 100 milhões de euros. Desde que foi contratado, o Yuri Alberto disputou 184 jogos com 70 gols e o título do Campeonato Paulista. Só para completar, é importante contar que o Yuri está na reta final de recuperação de uma fratura nas costas e deve ser novidade nos próximos dias. A saideira sobre o timão, Memphis Depay se reuniu com representantes da Gaviões da Fiel e foi perguntado: e aí, o que você quer da vida? A resposta do holandês: quero continuar no Corinthians até o fim do meu contrato, na metade do ano que vem. Hora de falar sobre o Corinthians, que precisa de 2 milhões de reais para terminar a série de dispensas na base. Augusto Melo, enquanto presidente, contratou 87 jogadores para as categorias amadoras. Desses 87, 40 já foram dispensados. E a nova diretoria quer demitir mais 30. Só que esses 30 têm um custo de 2 milhões de reais para serem dispensados, porque tem contratos longos e salários altos. Pois bem, o Corinthians não tem esses 2 milhões de reais e procura interessados nos jogadores para conseguir as rescisões de forma gratuita. Só para você ter uma ideia sobre o escândalo que foi a base do Corinthians sob o comando do Augusto Melo, dá para dizer que apenas 17 dos 87 jogadores contratados têm alguma serventia e utilidade na visão da atual diretoria. Importante contar também que o Corinthians do Augusto Melo nem tinha campo para dar treino para tantos jogadores nas categorias de base, tamanho o inchaço dessas categorias menores. Houve momento em que o Corinthians precisou pedir campo da Portuguesa emprestado. Portuguesa e Corinthians dividem, tem centros de treinamentos um do lado do outro. Em alguns momentos o Corinthians utilizava campos da Portuguesa para poder dar treino para todos os jogadores das categorias de base. Vale a lembrança ainda daquela categoria sub-18 criada pelo Corinthians com a desculpa de que seria feita uma série de excursões pelo Brasil e exterior para dar visibilidade para atletas, para pensar nesses jogadores sendo vendidos. Pois bem, não houve nem sequer uma única excursão desse sub-18. Quero fechar o vídeo com mais uma informação exclusiva. Chegaram a publicar no final de semana que Hugo Souza, goleiro do Corinthians, interessa ao Chelsea. Informação divulgada por uma conta chamada Informante Fiel. E aqui vem a novidade. Conversei com uma pessoa super envolvida nessas tratativas para afirmar que o Chelsea nunca observou nem quis o Hugo Souza. Jogador completamente fora dos planos do Chelsea, assim como recentemente quando especularam que o Gabriel Brazão, goleiro do Santos, também estaria na mira do Chelsea, outra informação equivocada. O Chelsea está em busca no mercado de jogadores abaixo dos 21 anos de idade. O Hugo Souza, hoje com 26 anos de idade, não faz parte do perfil de atletas que o clube inglês busca. O Hugo Souza que tem se valorizado, especialmente depois da convocação para a seleção brasileira. Nem se descarta a possibilidade de alguma proposta do futebol europeu ao longo da janela que está começando. Mas para o Chelsea eu posso cravar que ele não vai. Só para completar em relação ao timão, Corinthians recebe às 19 horas na Neoquímica Arena o Red Bull Bragantino na retomada do Campeonato Brasileiro. E vale a lembrança de que o Corinthians não vem numa boa fase. São 4 partidas sem vitória, com 3 empates e uma derrota. Nesses 4 jogos, apenas um gol marcado. Corinthians que empatou com o Galo, com Vitória e com o Grêmio e perdeu para o Huracan, o único gol marcado nessa sequência, diante do Grêmio, empate em 1-1. E você, está confiante numa vitória do Corinthians? Use espaço para comentário e registre o seu placar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.